A nutrição pode ser muito mais do que contar alimentos. Ela pode ser um ato de conexão com o mundo e com você mesma. E no episódio de hoje, a gente vai conversar com uma nutricionista que é vegetariana há 9 anos e entende muito de como a sua escolha alimentar pode impactar não só o seu próprio corpo, mas também o planeta. Ei, mulher, você já escutou o seu corpo hoje? Então vamos que ele tem muito para te falar nessa segunda-feira. Pegue os seus talheres e vamos para mais um almoço em conjunto. E, enfim, a Ju, eu queria te agradecer muito por estar aqui. Tô muito feliz porque eu adoro te acompanhar nas redes sociais, todas as suas viagens, o jeito que você movimenta o seu corpo com a natureza. E, enfim, acho que vai ser um papo muito legal da gente estar ligando todas essas áreas também. E queria pedir para você se apresentar como nutricionista, como pessoa, enfim. Eu que agradeço, eu fiquei muito feliz com o convite, porque de verdade eu admiro muito o seu trabalho e esse espaço aqui pra gente falar de tantas coisas importantes. Quem não ama o podcast ainda é porque não escutou direito ou não escutou, precisa conhecer. Eu, inclusive, estou indicando para vários pacientes, assim, mandando pra gente ter uma relação melhor, assim, com os alimentos, né, e com, de repente, o planeta. E aí eu fiquei muito feliz de você abrir esse espaço para trazer esses temas tão importantes e que para mim é o que move a minha vida, né, é o que eu busco levar para as outras pessoas. Mas a Ju, né, Juliana, veio aí do vegetarianismo, depois entrou no mundo da nutrição. E como eu tava falando para você antes, né, eu acho que eu sigo nesse caminho de descoberta e de expansão de consciência. É assim que eu chamo, né? Então, meu primeiro passo foi o vegetarianismo, há 9 anos atrás, como você falou. Eu tive um espaço dentro da minha casa. Então, eu tenho uma história um pouco diferente da maioria das pessoas, porque dentro da minha casa só eu comia carne. Eu morava... tá. É um pouco o oposto, né, o oposto. Sim. Eu morava com a minha mãe e com a minha irmã. Tá. Os meus pais são separados. E aí morava nós 3. E minha irmã, ela é mais velha. E ela parou de comer carne quando eu tinha 5 anos. E daí, a minha mãe, ela não gostava já muito de carne. Tipo, principalmente carne vermelha. E ela comia peixes, frango. E ela foi parando conforme minha irmã também parou. E aí, eu fui crescendo. E só eu, né, que comia ali diferente. Daí, quando eu fui, assim, entendendo mais, né? Porque até então eu não entendia muito bem o que era e tudo mais. Aí, quando eu fui entendendo, fui questionando, né? Mas por que vocês não comem? E o que acontece e tudo mais? Aí, comecei a entender o impacto daquilo, né? E aí, quando eu cheguei na adolescência, eu admirava muito, assim, minha mãe e minha irmã pelas escolhas e falava, nossa, olha o que elas fazem, né? Pelos animais, pelo planeta. Mas eu nunca vou conseguir. Porque, assim, eu era péssima de comer. Eu não comia vegetais, eu não comia leguminosas. Eu tinha uma seleção, assim, de alimentos bem básica, bem ruim. Então, se eu parasse de comer carne, o que eu ia comer, né? Mas aí chegou num ponto em que eu me deparei com a realidade, assim, tipo, eu vi um vídeo, aí eu fiquei muito impactada, aí eu falei, cara, eu quero aprender mais sobre, eu quero ver, tipo, quero entender. Aí eu fui atrás de documentário, aí eu fui atrás de informação, e aí não teve como, assim, pra mim, eu falei, tá, agora que eu tenho entendimento de o que é a indústria da carne, eu vou parar de comer carne. Só que aí o vegetarianismo abriu para mim um campo, assim, muito lindo de descobrimento de mim e do planeta, porque eu não comia nada direito, como eu falei, então eu falei, tá, se eu quero levar isso pra frente, eu vou ter que comer alguma coisa, senão não vai dar certo. Pra ser saudável, eu preciso de alguma forma ver. E aí comecei a ir atrás de informação, comecei a entender o que os alimentos eram fonte e tudo mais.
E aí eu comecei a descobrir também a cozinha, porque que nem eu não gostava de leguminosas, não gostava de feijões. E são as melhores fontes de proteína do reino vegetal. Então são essenciais para os vegetarianos. E aí eu falei, tá, então eu vou tentar fazer, vou tentar descobrir formas, né? E aí eu preciso cozinhar, preciso aprender a fazer isso. Então eu tinha 15 anos e comecei a fazer lá patê de ervilha e hambúrguer de grão de bico e não sei o quê. E fazer umas coisas lá. E aí assim eu fui abrindo mais meu paladar para coisas novas, né? Experimentando, testando. E isso me trouxe muitas coisas positivas, assim, de descobrir, primeiro, um hobby, assim, a cozinha, então uma coisa muito legal. Segundo, como o paladar podia mudar, assim, né? Então era possível fazer isso. E que é isso, né, Ju? Antigamente você olhava sua mãe, sua irmã e falava como que elas conseguem? E de perceber que hoje em dia, né, aos pouquinhos... eu enxergo muito o vegetarianismo não só como uma exclusão da proteína vegetal, mas essa ideia que você está trazendo, tá? Incluir novos alimentos, novas receitas, ir para a cozinha e colocar a mão na massa mesmo, né? Exato. E eu vejo muito isso em vários pacientes, inclusive. Sim. Eu trabalho mais com pacientes vegetarianos ou pessoas em transição, e o quanto muitas vezes abre realmente uma porta de possibilidades. Então, parece muito restritivo, né? Tipo, você é vegetariano, o que você come? Mas, por outro lado, a maioria dos vegetarianos começou a expandir muito mais o leque de possibilidades alimentares. Sim, e Ju, eu tô muito feliz que você tá aqui hoje e tudo, porque um dos objetivos do podcast é muito isso, tinha muitos temas que eu queria falar, assim, mas de perceber, por que eu vou falar tudo sozinha se eu posso convidar mulheres que vivem disso para estar trazendo esses temas e a gente está conversando juntas, assim. E que esse que é o ponto. Muitas vezes o que você disse mesmo, o vegetarianismo vem como exclusão da carne. E na verdade não, pode ser ampliar e ter um significado transformador na vida, né, como um todo. De como, pelo que você estava contando e vai contar aqui hoje, como foi o primeiro passo de conhecer você mesma, né? Totalmente. Daí me abriu esse campo, assim, de paladar, de cozinha. E foi onde eu descobri a nutrição. Porque eu tava bem numa época, assim, de escola de ensino médio. O que eu vou fazer da vida, né? E eu, assim, cara, eu não sei. Eu gostava de biológicas, de coisas assim. Já tinha um viés da natureza e tal. Mas eu gostava muito de área da saúde. Até então eu pensava, eu quero cuidar das pessoas. Só que, assim, se eu vejo sangue, eu desmaio. Então, tipo, eu falei, não vou ter como ser médica. Sei lá, médico é tão difícil, não sei o quê. Dá ponto, não. E aí, no meio disso, né, eu fui em consulta com um nutricionista, eu descobri a nutrição, essa coisa de, nossa, dá pra gente estudar sobre o que os alimentos são, o que eles fazem na gente. Eu pirei nisso e aí decidi, né, a nutrição. Aí, quando eu entrei na faculdade, eu comecei a amar cada vez mais. Por um lado, foi um pouco difícil, porque não trabalha tanto vegetarianismo, né? Então, assim, era, tipo, estudar várias coisas que eu não concordava. Mas, por outro, descobri também minha seita lá na faculdade, uma liga de vegetarianos, e que a gente estudava essa parte, então foi onde também eu fui descobrindo mais. Mas eu digo que foi a minha primeira porta, né? Porque daí foi vindo, então, a cozinha, foi vindo os aspectos também, né, dos porquês. Então, primeiramente, foi uma questão dos animais, aí depois veio essa questão ambiental, dos impactos ambientais. Depois eu fui descobrindo os impactos, né, com a nutrição no meu corpo, desse não comer carne. E aí, junto disso também, eu fui entrando mais para uma linha de yoga, assim, de outros ensinamentos. Eu gosto muito das medicinas orientais, né, as filosofias orientais. Então, foi descobrindo também um lado até mesmo espiritual, né, de conexão comigo mesma, várias coisas assim. Então, foi realmente um passo muito importante, assim, de despertar, que foi me ampliando a consciência em outros níveis, inclusive, né, sobre mim mesma. Sim. E Ju, e olha que interessante, né, que as escolhas dos alimentos, a quantidade de caminhos que proporcionam na sua vida, né, não só a profissão, mas tudo isso, todo o resto mesmo. Exato. E aí é muito legal porque hoje eu sou
nutricionista funcional. E é isso que você trouxe, né? Realmente, o primeiro passo, né? E principalmente quando o paciente vem pra gente, é falar do nutrir do prato. Sim. Mas, com a nutrição funcional, essa visão integrativa, a gente vê que a gente se nutre também de relações, a gente se nutre do meio em que a gente vive, a gente se nutre das atividades que a gente faz, a gente se nutre de tantas formas, né? E é uma coisa que eu acredito muito, né? Que não é só a gente pensar no nutriente, mas principalmente o como comer e o que esse alimento está significando dentro de você, assim, né? Então, enfim, toda essa parte da nutrição comportamental, que eu acredito também, até que eu acho que faz muito sentido tudo isso que você trouxe, Ju, que é esse significado maior do macro e não só do micro, assim. Claro, o micro também é importante, não é deixar isso de lado, mas entendendo que a nossa escolha pode ter consequências muito maiores para a vida no geral, né? Todo, exato. Isso do micro é muito interessante, né? Que a gente às vezes recebe paciente já falando assim, eu como uma proteína, como um carboidrato, não sei o que é o micro, né? Aí a gente começa fazer esse processo de expandir, né? Sim. Não, o que você come? Você come sei lá, um cogumelo, você come uma carne, você come uma salada. Sim. Esses alimentos têm mais coisas. E como que você come, né? Então você come prestando atenção, você come, sei lá, correndo, você come com pesar de consciência, com culpa, né? Qualquer ambiente, a gente começa, né, a fazer assim. Então, eu tento fazer esse movimento com várias coisas, né? E aí, a alimentação e os impactos traz muito isso. Então, da onde vêm esses alimentos, para onde eles vão, né? Tanto internamente quanto externamente, né? Então, internamente, como que é a tua digestão? Externamente, qual que é o impacto desse seu lixo por aí, né? E aí a gente consegue ir fazendo essa ampliação de consciência, né? Uma visão um pouco mais sistemática das coisas, entendendo como o micro, né, tá conectado com todo o macro. E como a gente, né, mesmo sendo ali uma formiguinha no meio desse mundão, também tem um impacto e uma importância muito grande para tudo. E, Ju, e até pensar, né, tipo, o que eu sentia muito é que na faculdade a gente aprende muito quando o alimento já tá na nossa frente, assim. Ou muitas vezes quando o paciente tá na nossa frente. A gente não aprende o antes, né, de como captar pacientes, assim, né? Verdade. Um parênteses. Mas e até o antes do alimento. Muitas vezes é isso, o alimento chegou aqui. E aí um exercício que eu faço muito com os pacientes é tipo, esse brócolis, ele é único. Esse brócolis que foi plantado por uma pessoa e aí foi transportado até sei lá onde, que tá cozinhado, que aí você comprou naquele lugar e cozinhou desse jeito, colocou esse tempero. Ele é único e quando você começa a entender isso, você tá presente na alimentação de um jeito totalmente diferente, assim. Você pode até comer outro brócolis no dia seguinte, mas pode ser que esteja com outro sabor, porque foi colhido em outra época e você temperou com mais ou menos tempero, ou fez outra receita, né? Enfim, todo esse caminho mesmo, depois do prato, na digestão, no pós, mas também o antes do prato que a gente... Hoje em dia, né, não... Se dispersou. Exato. Isso é muito interessante, assim, uma das coisas que eu mais falo, assim, para os meus pacientes em redes sociais, que para mim é o que eu levo, assim, como, sei lá, um ensinamento, é como a nossa desconexão com a natureza e com esse todo tá trazendo problemas, tanto problemas para nossa saúde, quanto os problemas ambientais, quanto problemas psicológicos, enfim. Sim. Então, quando a gente faz esse exercício, né, de olhar, né, da onde veio, como que prepara e tomar consciência, a gente se conecta mais com todo o processo. E você, quando se sente parte desse processo, dá muito mais valor. Então, que nem quantos pacientes, e até eu mesma, né, aquela menina que não comia nada, e foi pra cozinha, foi entender da onde vem, como é que colhe, né, como que faz pra chegar ali, eu comecei a dar muito mais valor. E uma coisa que eu acho muito legal, assim, de pensar como sociedade, é que a agricultura, para nós seres humanos, foi um passo importantíssimo para a evolução, né? Então, a gente começou a sistematizar as coisas com a agricultura. E o
quanto a gente se distanciou disso, né? E até mesmo nós, nutricionistas, quantas vezes eu vejo, tipo, não sabe se a mandioca dá no pé, se vem da terra, de onde vem, sabe? Então, assim, o quanto é importante a gente olhar um pouco para trás desse prato, né? E isso traz muito esse entendimento também dos problemas que estão causando, assim, hoje em dia, né? Então, hoje a gente recebe tantas pessoas doentes, tanto psicologicamente quanto fisicamente, né? Então, é ansiedade, é depressão, sei lá, as doenças crônicas, que são as doenças que mais matam no mundo. E tudo isso é causado por um estilo de vida, né? E Ju, é isso, né? Uma sociedade de iFood, Rappi, que em 5 minutos você consegue ter acesso a qualquer comida que em 1 hora vai estar na porta da sua casa. Ou então, que é isso? O chique é entre uma reunião e outra, não almoçar e tomar um café e ser o mais rápido possível. Não, vamos parar, vamos cozinhar, vamos voltar, colocar esse pé no chão, né? De entender de onde vem esse alimento, de cozinhar, de dedicar um tempo para comida, para você mesmo, para estar dedicando a sua saúde. Que hoje em dia o mais rápido é o melhor, assim, porque aí você vai perder tempo, e aí você vai ter mais tempo para trabalhar, e aí essa lógica capitalista de quanto mais melhor, e que... Será mesmo, né? Quanto mais melhor, mas aí vem junto as doenças crônicas, a ansiedade, várias questões mentais também. Exato, com esse sistema, né, de rapidez e tanto a gente precisa ser mais eficiente, a gente tá adoecendo, né? Nós mesmos e o planeta. A gente vê também os impactos ambientais quanto a mesma questão, né? Então, a nutrição e essa nossa visão de maior consciência e presença é um caminho inverso, assim. Eu vejo a nutrição muito revolucionária. E eu vejo essa ferramenta quando a gente tá ali no atendimento. Então, quantas vezes, né, a pausa de um lanche da tarde vira uma pausa da pessoa respirar, né? Dela ter um tempo ali pra ela. Ah, porque eu não tenho tempo, porque eu tô a tarde inteira trabalhando e tudo mais. Você precisa comer. Tipo assim, é uma necessidade básica. E eu falo tanto isso pros pacientes, porque os pacientes falam, não, mas eu vou parar no meio do dia? Não pode, como assim? No meio do trabalho? Sim, vai ser meia hora pra você ter energia pra conseguir trabalhar mais, assim, sabe? Pra você tá dando essa energia pro seu corpo. É algo tão básico, mas que hoje em dia virou algo como se fosse, né, uma folga, assim, parar pra comer. E, na verdade, é a comida, às né? vezes, né? Tipo, não, mas eu não tenho tempo de cozinhar. Não, tudo bem, né? Nem sempre, não é todo dia que a gente vai parar e cozinhar e fazer igual um almoço de domingo, uma coisa assim. Mas é tua necessidade, sabe? E Ju, o que eu vejo muito é isso das pessoas estarem terceirizando, sabe? E não tendo essa autonomia de, não, eu vou parar, eu vou fazer, mesmo que seja difícil, às vezes, ir pra cozinha. A gente não é estimulado nos dias de hoje, né? Muito diferente do que era no passado, assim. Infelizmente, não. Né? Eu vejo até como uma coisa que deveria ser ensinada na escola, assim, sabe? A gente... eu tive a sorte de ter os meus avós morando no interior. E aí eu tinha muito esse aprendizado desde pequena, de colher, de plantar, e daí tirar de lá e cozinhar. Então ver, né, a modificação acontecendo e se sentir parte, né, desse movimento. Mas infelizmente a gente não tem esse estímulo. E aí você só vai desconectando, porque se você não entende de onde vem, como que é feito e tudo mais, você não valoriza tanto aquilo. E aí é muito mais prático você comer comida pronta e tudo mais. Você não tem, assim, esse nível de valorização, então você come qualquer coisa e tá tudo bem. Quanto mais rápido, melhor, porque de repente, né, tua cabeça tá condicionada de outras coisas são prioridade, enfim. E você vai se deixando de lado, você vai deixando a sua saúde de lado. E aí, quando a gente faz esse movimento de, não, vamos então parar, né? Vamos tentar. Não precisa ser uma coisa mirabolante. Pode ser, né, um mingauzinho de micro-ondas. Pode ser um overnight oats que você deixa na geladeira e come no dia seguinte, né? Mas essas pausas, né? E aí a pessoa começa a valorizar também. E essas pequenas coisinhas que, passo a passo, né, vão fazendo sentido. E eu acho que é isso, né? Numa era de suplementos, eu acho que nutricionista hoje em dia já tá muito mais ligado a suplemento do que a fruta, né? Tipo, a alimento da terra, plantar. E que, claro, não é que eu sou contra suplemento, não. É muito bom, é muito prático.
Mas só suplemento, só pó, Nossa, nem fale não, uma é vez. importante, né? Comida, tipo, é colocar, é comida, é uma Exato. coisa básica. Comida é a base, tem que ser É. a base. Uma vez um paciente falou assim pra mim, porque eu pego muito no pé da questão dos vegetais. Sim. Não só pra vegetarianos, mas todo mundo. A nossa base tem que vir da terra, de comida de verdade. Sim. E aí, um paciente falou assim pra mim, né, com essa briga de, não, vamos tentar, né, comer mais vegetais. Não tem como, tudo que você fala, né, nesses antioxidantes, vitaminas e minerais, tudo que você fala que tem nos vegetais, você encapsular, você me manda uma manipulação lá, encapsula tudo, eu tomo e continuo comendo minhas coisas. E aí eu, sabe, tive uma explosão na minha cabeça e falei, olha só, porque infelizmente é isso que a gente tá falando, do sistema, né, que condiciona do mais rápido e tudo mais, e não estimula você a, de repente, né, se conectar com a natureza, de você plantar, de você cozinhar e tudo mais. E aí, quando você vai comer, que você tá ali naquela monotonia do dia a dia, você abrir para novas coisas é muito difícil. Então, é mais fácil você tomar uma cápsula e continuar na mesma coisa. E Ju, e essa história da cápsula é uma pergunta que eu mesmo faço para os meus pacientes. Eu falo, quando a pessoa tem uma relação muito difícil com a comida, ou então nem só de ter um transtorno alimentar, ter uma relação muito difícil com a comida, mas às vezes de não querer ter contato mesmo, e ter essa responsabilidade da própria alimentação, da própria saúde. Às vezes eu pergunto, se eu pudesse te dar uma cápsula, que você não ia precisar mais ter contato com nenhuma comida, você ia só tomar essa cápsula, e aí você não ia precisar comer mais nada, seu corpo ia ser saudável, ia continuar exatamente assim, você mudaria? E aí a pessoa fala assim, e é um lugar de... E aí a gente continua a conversa, vai desenrolando tudo, mas é um lugar de... Tá, a pessoa não tem o prazer de sentir a textura, de comer, de ter... A comida, né? Porque é tudo... Quando a gente come, é todo o olhar, o cheiro, o sabor. E para algumas pessoas isso é tão difícil de se permitir parar no meio do dia, ou então de ter a responsabilidade de, tá, então eu vou ter que ir no mercado, tá, então isso é importante, que é isso, terceiriza para nutricionista fazer a cápsula perfeita, já que você tá falando que eu preciso, então a nutricionista que vai fazer tudo, eu não vou ter responsabilidade de nada, né? Fez sentido isso? Fez total sentido, e eu fico, às vezes, muito triste quando eu ouço coisas assim, porque eu amo, né, que nem eu amo ir na feira, eu amo escolher os vegetais, eu amo estar ali no processo de cozinhar. Se eu pudesse, eu teria mais tempo fazendo esses processos, sabe? E eu sei que daí, claro, tem a ótica de nutricionista e de valorização, né? Então é um lugar meio enviesado. Mas eu acho que a pessoa tá tão desconectada, às vezes, dela mesma, né? E desse todo, porque a alimentação é uma necessidade básica. Igual fazer cocô, né? E que as pessoas esquecem isso, né? Esquece. Assim como esquecem que nem o cocô. Às vezes eu pergunto pro paciente, quantas vezes você costuma ir no banheiro? Não sei. Você não olha o cocô, não lembra. É uma escala de Bristol. Não olho o cocô, nem sei quando foi a última vez, nem sei quando fiz, enfim. Então é isso, a pessoa tá tão desconectada, porque essa coisa do sistema cada vez mais rápido, automatizado, coloca a gente num ciclo como se fôssemos robôs, né? E a gente não é. E aí, quando a gente vai olhar para a natureza, né, que é o movimento que eu tento fazer, olhar para a natureza e trazer os aprendizados, a gente vê que as coisas têm o tempo diferente, né? Então, assim, não necessariamente esse tempo que a gente tá, né, vivendo agora tá legal, tá saudável, né? A gente tem ciclos também, então, principalmente nós mulheres, a gente vai ter fases que a gente vai estar de um jeito, a gente vai estar de outro, igual as estações do ano. As fases da lua, eu pensei, você falando. Exato, então as fases da lua que se alinham muito bem ao nosso ciclo, né? É igual as marés dos mares, igual as estações do ano, então vão ter momentos que de repente vai estar sol e vai estar propício pra gente sair correndo, e vai ter momentos que vai estar chovendo, e talvez a gente tenha que ficar
mais dentro de casa, mais, né, fechadinho. Então a natureza vai nos ensinando de que não tá muito legal, não dá pra todos os dias ser igual, não dá pra todos os dias ter a mesma energia, não dá pra todos os dias comer as mesmas coisas, né? E até isso, né, Ju, de safra de alimento, que tem épocas que, sim, vai ter mais morango, porque... E que antigamente era isso, só tinha morango nessa época, e hoje em dia não, vai ter morango o ano todo, mas que o sabor muda, porque uma hora é o plantio do morango tal época, né? Enfim. Totalmente. Isso de safra, né? É uma das coisas básicas, assim, que todos os meus pacientes saem com recomendação. Sim. E que nem vegetais, eu sempre falo assim, vegetais é open. Então é pra você comer à vontade. Sim, mas o que é pra eu comer? Às vezes o paciente fala, eu não sei. Vai na feira e compra o que você gostar. Não, e o que eu vejo muito dos meus pacientes, Ju, é que eu separo alimento energético, construtor e regulador. Regulador, frutas, verduras, legumes. Eu amo esse nome, inclusive. Eu amo também, tipo, pensando pela função mesmo. E aí, muitas vezes, os pacientes, mas vamos pensar o que é fruta, verdura e legume, porque às vezes é banana, é brócolis, porque tem o brócolis congelado lá, que é o mais fácil, e, sei lá, abobrinha no máximo. E às vezes... Eu literalmente pego uma lista e vamos junto ver essa lista de compra. Vamos fazer junto. O que você gosta, o que você não gosta. Vamos sair dessa mesmice, né? Porque às vezes é exatamente só o brócolis congelado e que tá tudo bem num dia corrido, seu brócolis congelado, com macarrão e com molho de tomate, a passata de tomate que já tá pronto, né? A gente entende isso, que fica mais fácil, mas se for isso todo dia... O corpo, ele precisa dessas cores, precisa de todos esses outros nutrientes também, né? Exato. A gente, como seres da natureza, que, né, infelizmente a gente se colocou num ponto egóico, né, como o ser humano em cima e a natureza, né, embaixo, à disposição. Sim. E a gente é parte, então, olhando ecossistema, a gente se coloca como parte disso. E aí, nessa visão, a gente entende que a gente também tem todas essas variações e que a gente precisa variar um pouco mais. E aí, eu vejo nossa função como Nutri de tentar expandir um pouco esse olhar, né, de variação, porque assim como a lógica de, tipo, encapsular as coisas, eu tenho vários pacientes que querem, assim, sempre as mesmas coisas. Então, me botar uma opção e eu vou comer isso pro resto da vida. E que é muito o plano dieta, assim, né? Vai ser isso e pronto. E a gente que trabalha com um olhar diferente de assim, não, o plano, eu vejo muito, eu falo sempre para os meus pacientes, é um guia. Então você tá saindo desse limbo aí que tá tudo bagunçado, ele vai te instruir um caminho. Mas ele não é, né, uma doutrina, ele não é uma dieta restritiva, ele tá aí para te mostrar algumas coisas, né? Então, que nem os vegetais, tem uma lista lá, igual você também, mas tem um monte de possibilidades, né? Mas qual, Ju? Não, vamos sair, não vai, salada não é alface tomate, fruta não é banana e maçã. Tem um monte de coisa, né? Cada época do ano, inclusive, tem coisas diferentes. A gente tem também as plantas alimentícias não convencionais. A gente tem uma infinidade de possibilidades, né? E aí eu tento estimular as pessoas, assim, os meus pacientes, de tipo, pelo menos quando você for no mercado, na feira, tenta comprar alguma coisa diferente. Tipo assim, uma! Todos os meus pacientes são muito parecidas também. Mas é isso, né, Ju? O mesmo alimento pode ter receitas totalmente diferentes que vai trazer sabores totalmente diferentes também. Isso é uma outra coisa que eu acho que a gente, como Nutri, às vezes falha um pouco e que com o vegetarianismo eu consegui abrir um pouco mais de possibilidades. Então, às vezes, nosso prato é muito essa monotonia, né? Do arroz, feijão, salada e carne. E aí a gente não sabe que, de repente, com o feijão dá pra fazer hambúrguer, né? Que com, sei lá, o arroz dá pra fazer até maionese, sabe? E que dá pra gente ir variando as coisas. E aí... essa minha história de vegetarianismo e de como que eu vou gostar das coisas me proporcionou de eu descobrir formas diferentes. Então, que nem, grão de bico eu não suportava. Aí eu descobri que dava pra fazer torta. E aí eu amava grão de bico só assim. Depois fui mudando. Hoje em dia eu posso comer o grão de bico quase que cru, se você me der, de tanto que eu amo. Mas, enfim, as coisas... né, foram abrindo esse leque. E aí a gente, né, em consulta eu tento fazer isso com os pacientes. Assim, não gosto de berinjela. Tudo bem, a gente não precisa amar todos os alimentos do mundo. Mas
já pensou que dá pra fazer isso? Aí, nossa, caraca. Mas você já experimentou lasanha de berinjela? Você gosta de queijo? Experimenta. Vamos ver como que é. Aí volta, nossa, adorei. Tá, você já conseguiu introduzir esse alimento. E aí, aos pouquinhos, a gente vai conseguindo avançar. Eu amo, assim, esse exercício com os pacientes, porque eu também me vejo muito neles, assim. Sim. Então, eu sempre falo assim, olha, há esperança. Se você persistir, né, trabalhar quanto a isso, se esforçar e tá disposto, tá aberto, né, ao processo, você consegue mudar, né? Os hábitos, eles são construídos, mas eles podem acontecer, né? Então, uma pessoa que é sedentária, ela pode virar um atleta, se ela quiser, mas é capaz, né, de fazer isso. A pessoa que não gosta de certas coisas é capaz de gostar, mas ela precisa testar, ela precisa experienciar e, de repente, descobrir a forma com que ela gosta, que é diferente também de pessoa para pessoa. E eu acho que esse ponto, né, Ju, de se permitir dar esse primeiro passo mesmo, de estar se desafiando, estar saindo da zona de conforto e estar querendo... eu acho que colher tudo, esse futuro, os benefícios nesse futuro, assim, né? E daí tá um ponto que, como a gente tá falando de sistema, assim, que eu vejo muito. Como essa automatização, essa coisa de ser cada vez mais rápido, mais faz a gente estar desconectado, distante, né, da nossa real natureza, faz a gente viver numa monotonia, às vezes, né? Então, que nem o próprio prato, né? Nosso prato vem muito monótono porque a gente vive num sistema, né, de monocultura. Então, pensando em produção e atrás do prato, é um sistema de monocultura que, inclusive, quando eu viajo, se você viajar pelo Brasil de carro, você vai ver que é assim, soja, milho, gado, e assim vai. E é um pouco desesperador, mas aí você entende. Quando eu vou, né, numa consulta e vejo que o paciente come sempre é porque conta disso. A produção também é assim. E aí é uma lógica totalmente inversa quando a gente pensa em, sei lá, agroecologia, né, em alimentos vindo, né, em variedade, pequenos produtores, sazonalidade dos alimentos. Então é uma lógica de olhar para a natureza e você colher aquilo que ela tá te dando. Não você impor, né, que também vem dessa lógica de eco, né, de estar introduzida e não ego, né, de estar por cima e doutrinando. Então, você tenta trabalhar junto com a natureza e não você colocando, tipo, queremos, né, arroz o ano inteiro, queremos milho o ano inteiro, queremos mamão o ano inteiro e assim vai, né. E aí, isso, né, essa lógica me traz muito quanto essa monotonia tá nos adoecendo e adoecendo o nosso planeta, né? Ô, Ju, me veio um insight você falando da parte da alimentação, muito da parte do corpo também, de isso, do mesmo jeito que você mesma disse, da natureza ter ciclos, a gente também ter ciclos, e que às vezes é isso, escutar o corpo, no podcast, né, escuta o seu corpo, de entender, principalmente nós mulheres, que a gente tem ciclos e a gente tem fases, e de entender, tá, eu tô numa fase mais para baixo, agora eu tô com mais energia, e poder respeitar isso e não precisar, não, vai ser sempre isso, ou então tem que ser desse jeito e tá se cobrando a mesma produtividade toda semana, não. São fases, poder entender e respeitar, né? A gente é tão cíclico, a gente é tipo uma metamorfose ambulante, né? Tá sempre mudando. Você com certeza mudou, né, durante toda a sua vida. Eu, quantas vezes olho pra trás nessa minha história, me vejo diferente e tudo mais. Então, assim, às vezes eu vejo como a nutrição é uma ferramenta de autoconhecimento. Eu gosto muito de puxar os pacientes para isso. Então, a gente vai olhar o cocô, olhar os exames, olhar não sei o quê, mas a gente também vai olhar sobre, né, como é que esses alimentos estão chegando. De repente, você não tem uma aceitação de algum alimento. Por quê? Tem algum trauma envolvido? Né? O que aconteceu na sua infância? Então, a gente vai olhar para tantas outras coisas
em volta também desse alimento, que eu acho que vem muito como uma ferramenta de autoconhecimento, de autopercepção. Sim. E aí é muito legal esse trabalho, assim, eu acho que conforme a gente vai se conhecendo, a gente vai se respeitando mais, a gente vai se libertando de várias coisas, a gente vai sofrendo menos, né? E eu acho que esse ponto, Ju, que é isso, né? A gente conhecendo na gente, entendendo na gente, de poder passar para os pacientes também, para os outros, e que você contando, você falando, eu me vi muito nessa aceleração constante mesmo, assim, sabe? De, quanto, sei lá, trânsito, né? Celular, é um negócio que, você acorda já com celular, ou então sono. Eu tenho uma baita dificuldade de dormir cedo, sabe? E de como é difícil sair como eu posso dizer, do que está sendo imposto pela aceleração da sociedade, sabe? Totalmente. Ainda mais a gente que mora em São Paulo. Exato. Né? E aí é isso, né? Tipo, o que era para ser natural é tão difícil hoje em dia, né? Exato. Assim como, que nem você falou, né? Você parar um momentinho para fazer um lanche da tarde. Exato. Algo que seria natural, assim, quantas pessoas acabam não se ligando mais da fome e saciedade por conta dessa aceleração. Sim. Então, às vezes eu pergunto, você tem fome à tarde, né? Por que você não para? Eu entendo o teu trabalho, mas... não sei, sabe? Então, assim, essa desconexão e que o ambiente, com certeza, propicia e que às vezes mais. a pessoa nem sabe o que é fome, porque Não sabe. é isso, a pessoa não tá prestando atenção no próprio corpo, tá prestando atenção no resto. E aí, Ju, o que eu ia te perguntar o que te ajuda a colocar o pé no chão, pensando nisso que você falou que eu achei muito legal, de fazer parte do mundo mesmo, assim. Então, você estava comentando das práticas do yoga, do exercício físico, de estar na natureza. Porque é isso, é até uma coisa que eu, Rebeca, tenho muita dificuldade no dia a dia, assim, sabe? Morando em São Paulo, tudo. Pra mim, por exemplo, até abrindo aqui, de final de semana, é uma coisa que eu preciso... Não é uma coisa natural estar longe das redes sociais e não trabalhar, por exemplo, sabe? De dar uma pausa que, era pra ser uma coisa 100% natural. E que não, é uma coisa que você fica nas redes sociais, que eu acho que é uma coisa que... Acho não, tenho certeza, que é algo que acelera muito, assim, né? O que te ajuda, Ju? Bom, tem muitas coisas, assim, no geral, eu digo que estar perto da natureza. Acho que literalmente aterrar, tipo, colocar o pé no chão, na terra, já é um movimento, grama, é um movimento muito legal. Eu gosto muito de fazer esporte e principalmente esporte ao ar livre. Então, sempre tem alguma conexão, assim. Às vezes não tanto ao ar livre, que nem a natação hoje eu fui. E aí eu pensei, cara, não é assim, no mar, enfim, é numa piscina. Mas, de certa forma, tem os elementos da natureza, né? Tem a água, então ajuda. Mas eu tento, né, de final de semana, principalmente, ir correr na rua, se possível, né, perto, assim, de árvores, de coisas assim. Meu namorado me zoa, porque eu abraço as árvores, então, literalmente, eu ando descalço e abraço as árvores. Agora, também, eu comecei a escalar, então, você literalmente tá ali, tocando as rochas, subindo, fazendo. E eu tento me conectar também a projetos e coisas, assim, que dê pra eu ter alguma conexão. Então, que nem eu faço compostagem na minha casa, e aí eu já fui lá no projeto ver como que faz e tudo mais. Eu também faço parte de um grupo de pessoas que plantam árvores, então tem os mutirões de plantio e a gente vai plantar árvore. Me conecto também com a galera da agroecologia, então de repente, vamos fazer a poda do não sei o que, vamos lá, então pegar a enxada e ir lá fazer realmente a coisa acontecer. Então literalmente me ajuda muito a equilibrar quando eu tô, né, ali fazendo parte dessa coisa toda, dessa né? Comunidade também. Dessa comunidade e da natureza, assim, do processo. É muito incrível, assim, quando você se sente conectada, né, com um todo. E é muito interessante isso que você trouxe de descanso, porque eu acho que a natureza também nos reconecta, nos recarrega. É igual quando você pensa assim, um lugar de paz. Duvido que você pense no meio de São Paulo. Você pensa provavelmente numa praia, no mar, numa viagem, numa coisa assim. Tanto que quando a gente tá de férias, a gente não quer ficar em casa no meio da cidade. A gente quer viajar, a gente quer sair daqui. Então eu acho que, de certa forma,
sair um pouco desse ambiente caótico que nos propicia isso. E às vezes ficar sem sinal é uma bênção também. Se, né, você for se retirar para um lugar que inclusive nem tem sinal. E aí você tá presente, né? Porque acho que a grande chave para tudo isso que a gente tá falando é a presença, que é o que o yoga me trouxe muito. De você tentar ficar ali. E aí não é só, tipo, meditar e ficar assim parado, mas é tentar trazer consciência para o momento, né? Então, a gente tá aqui conversando e tá mais presente, às vezes, não a mente indo para frente ou para trás, né? Às vezes você parar para fazer um mingau à tarde de lanche da tarde e fazer essa pausa, essa consciência, ouvir teu corpo, ouvir sua fome. Então, acho que, de certa forma, tentar trazer mais consciência e presença para todos os momentos é o que ajuda muito. E a natureza é, sem dúvida, a grande professora de tudo isso. Ai, Ju, muito legal te escutar falar. Eu acho que o movimento, para mim, também é algo que ajuda muito, assim, sabe? Você tá presente, porque você tem que escutar o seu corpo quando você tá correndo, quando você tá nadando, porque é isso, se você parar de nadar, já era, assim, né? Você vai afundar no meio da piscina, assim, né? E é isso, você tá nadando numa piscina com o objetivo de, por exemplo, depois nadar do mar, depois nadar numa represa. Acho que isso de ter um momento dedicado para cuidar do corpo, para movimentar o corpo, e acho que esse ponto de sair da academia, né? De ir para um lugar com verde, ir para uma escalada. A gente tava gravando o último episódio com uma convidada que é do meio do esporte também, que a gente tava falando isso do coletivo. Então, que junta muito o que você está falando também, de pessoas que têm o mesmo propósito, então de estar se nutrindo dessas relações também, né? Tudo isso faz diferença para a presença mesmo. Com certeza. É um dos maiores, assim, uma das maiores coisas que os pacientes me trazem, né? Quando eu falo assim, o que de repente te ajuda, né? Em estresse, ansiedade, é o exercício físico. Então, isso com certeza é assim, 99%, porque o 1% é que não faz. Porque todo mundo traz esse ponto, quanto o exercício físico ajuda. E aí tem todos esses aspectos, né? Do coletivo, por exemplo. Então, quando você tá no esporte, você tem a energia do coletivo. De repente, o meio ambiente, se você conseguir fazer fora de casa, ir para um parque, por exemplo, vai ter isso, vai ter um sol no rosto, vai ter uma brisa, né? Vai ter alguma coisa assim envolvida, você vai ver gente feliz, né? Tem uma energia diferente. Então, tem muitos fatores, e aí, claro, fisiológicos também, né? Que é a endorfina que é liberada, hormônios de prazer e bem-estar, enfim. Então, acho que tudo isso envolvido traz esse ponto muito importante. E que esse exercício, né, já que ele traz melhora em ansiedade e tudo mais, não seja mais uma cobrança, né? Então, que eu vendo muito agora, assim, né, nas redes sociais, principalmente, que a gente até estava conversando antes de começar a gravar, o quanto o exercício, né, apesar de ser esse lugar de, né, melhora de bem-estar e saúde, também tá trazendo um ponto de performance e de, assim, cobrança, né? Então, como a gente sempre tá se cobrando, né? De fazer mais e não sei o que, nunca é suficiente. E sendo que deveria ser, às vezes, um espaço. E quantas vezes nessa rotina corrida é o único momento do seu dia que você para e faz algo por você. Então, deveria ser um lugar de divertimento, de você tá bem ali, tá presente e não se preocupar tanto, né? Eu acho que é isso, né, Ju? Virou, para muitas pessoas que tem uma relação meio disfuncional com o esporte, sai desse lugar de tranquilidade, de prazer, e vai virando mais um check do dia, calorias gastas, vai virando algo que era para estar se conectando com esse corpo. E aí eu acho que o ponto principal é o como esses objetivos são feitos, assim, né? Tipo, claro, acho que essa parte da performance, então, de, querer escalar até tal rocha, sabe? Ou querer nadar tanto, sei lá, fazer uma travessia no mar. Eu acho que os sonhos, eu acho que por um lado é legal que dá uma impulsionada, assim, para ter mais motivação, talvez, no dia a dia, a gente pensar nisso, né, que você estava contando, que a gente vai para o próximo tópico das viagens, assim,
tem o objetivo de fazer uma trilha e de ficar tanto tempo andando, então bora fortalecer, porque senão não vai dar, assim, Sim, né? Totalmente, igual eu tava te contando que daqui 2 semanas eu vou pro Machu Picchu e minha mãe, que, né, já é uma senhora idosa, ela tava até agora fazendo lá escada na academia, porque a gente vai ter trilha, tem altitude, que é um negócio que pega, então você tá, assim, né, com um corpo saudável e forte, é importante para realizar esse sonho. Então, eu acho que, às vezes, uma prova, uma coisa, uma viagem, uma coisa assim que você coloca, vai te motivar, mas a gente tentar, né, encontrar um equilíbrio quanto a isso de motivação, sem colocar ali uma pressão, porque né? senão vai virando um estresse, uma fonte de estresse, né? O que era pra ser pra tá diminuindo o estresse, vira uma fonte de mais estresse ainda e vira só um número ou só uma cobrança a mais, e é pra literalmente estar sendo um lugar de tá dando força pra esse corpo, tá dando vida pra esse corpo, pra... Qual é o nome? Realizar sonhos nessa vida igual as viagens, né? Exato. Até só pegando um gancho do que você estava falando, quando a gente pensa na construção de hábitos, que é muito do que a gente envolve em consulta, se você não tiver prazer, se você não curtir, você não vai criar esse hábito. Então, muitas vezes as pessoas vêm pra gente muito com, principalmente, né, emagrecimento, uma mudança estética, né? Então, pensando só nessa parte ou só na performance, e aí não vai pra frente. Porque se você não se divertir, se você não tiver prazer no dia a dia, aquilo vai só trazer mais frustração e vai ser muito difícil a longo prazo de você manter. Então, até mesmo atletas, assim, quantas vezes eu tenho paciente atleta que a gente... Claro, vai conversar sobre suplemento e várias coisas assim, mas a gente passa muito tempo conversando de como é que tá a cabeça, né? Porque não é fácil você acordar 4 horas da manhã e pedalar não sei o quê, aí depois você vai trabalhar, vai não sei o quê, aí de noite vai nadar, né? Então, assim, é difícil, é uma carga de, às vezes, muito estresse que, na verdade, não era pra ser, né? Era pra te divertir, te relaxar. Então, enfim, as viagens e esse contato com a natureza tem me trazido um espaço, assim, igual o vegetarianismo trouxe lá no começo, de continuar nesse caminho de expansão de consciência, sabe? E de muito aprendizado. E é isso, né, Ju? Igual viagem que a gente tá falando, disso de estar com a natureza, estar conectado, é pra ser algo pra relaxar? Imagina se uma viagem virar algo estressante, né? É a mesma coisa do que a gente estava falando do esporte. É para ser algo gostoso, é para trazer coisas boas. E não pensar numa viagem para, sei lá, ficar... Não sei, quando a gente pensa em viagem, é esse lugar de descansar, de parar, de conhecer lugar, pessoas... Né? E uma coisa assim, muito... Você tava falando de frase, minha mãe sempre fala uma frase que viagem é trocar a roupa da alma. Que legal! Então, isso é bem bonito, assim, acho que faz muito sentido. Mas o quanto que nem... uma coisa que eu aprendi muito viajando é o quanto eu absorvo as informações e aprendo muito em viagem. Então pensa, é igual, sei lá, viagem histórica, você foi pra Europa. Aí na Europa você vê as paradas de história que você aprendeu quando você era criança. Você com certeza fixa aquilo lá do que antes era chato e você tava lendo um livro, chato e tipo, né, não passar numa vai prova pra frente. Então o quanto, né, com a presença, com você experienciando e tendo prazer, você consegue fixar aquilo, né? Então isso é muito legal também. Eu amo viajar, assim, eu tenho muita felicidade de conseguir conciliar meu trabalho online e viajando, porque eu sinto que eu consigo realmente expandir minha consciência, né? Não é só, tipo, ir conhecer um lugar, e aprender sobre o lugar e sobre mim mesma nessas experiências, sabe? Então, nossa, eu queria que todo mundo tivesse a possibilidade de viajar mais, assim. Sim. E Ju, pensando que a gente está no fim do podcast, eu sempre peço para os pacientes indicarem um livro, ou um podcast, ou uma música. Quero muito que você faça a sua indicação também, mas junto com isso, também conte de alguma viagem, assim, em algum lugar que você indicaria, que falou, nossa, esse lugar mudou minha vida, foi uma viagem muito especial. Porque
porque eu acho que pensando no seu tema do podcast faz sentido ter essa indicação dupla, assim. Tá. Muito difícil, assim. Acho que, assim, indicação de livros que me ajudaram muito, inclusive foi na pandemia e com essa visão de ampliação de consciência, foram os livros do Eckhart Tolle e do Sri Prembaba. Não sei se já ouviu falar. Não. Então, assim, que nem O Poder do Agora, que traz muito essa coisa do agora, da presença. Sim. Acho que é um livro inicial, assim, muito bom. Mas dessa linhagem, eles têm vários livros muito legais. E aí, viagem, olha, muito difícil dizer uma, né? Sim. A gente estava falando antes do podcast, assim, sobre a Amazônia, então foi uma viagem que também me transformou muito, viagens no Brasil, assim, mas ano passado eu fiz uma viagem para a Europa, especificamente para a Itália, que acho que foi a viagem que mais me transformou, porque eu fui muito em busca das minhas raízes, assim, né? Eu venho de um lado da família italiano, e aí eu comecei a ir atrás da minha cidadania italiana, e eu passei um tempo lá também. E a Itália foi muito importante para mim em vários aspectos, inclusive quanto à questão da nutrição, porque a Itália, inclusive, tem um lugar da Itália que é uma Blue Zone. Que, pra quem não sabe, Blue Zones são áreas, assim, de pessoas que vivem com muita longevidade, né? Então, com muita qualidade de vida e até, sei lá, 100 anos, assim. E a Itália tem muito, né? Pizza, gelato, massa, não sei o quê. E todo mundo vê isso, pensa... Como que pessoas, né, vivem com tanta longevidade, tanta qualidade de vida... comendo tanta massa, tanto carboidrato, né? Sim, que aqui, assim, os carbofóbicos vão ficar malucos. E aí, quando eu tava lá, eu entendi. Porque existe uma qualidade alimentar, existe uma proximidade. Então, os produtos são muito frescos. A relação das pessoas com a comida é muito diferente, a relação, né, da comida, a valorização da comida. Até aquilo da siesta, não é? O descanso. Então, assim, o italiano, ele valoriza tanto a comida e a tradição daquilo, que você não vai chegar lá e pedir pra botar ketchup na pizza, que eles vão te dar um tapa na cara, sabe? Então, assim, existe uma valorização do que é local, do que é deles. Então, a produção é muito ali, próxima. É fresco, é feito muitas coisas na hora. Então, os produtos têm uma qualidade totalmente diferente. E as pessoas também têm uma relação diferente. Então, não há uma necessidade também de comer tanto, né? E além de que, pra ter essa proximidade, as pessoas têm que, de repente, às vezes plantar, colher, andar. Então, também tem muita região montanhosa, e sobe e desce e tudo mais. E, sei lá, produz vinho e toma muito vinho, mas tem essa relação, né, de ir lá, colher, né, se movimentar. Então, os hábitos, assim, a vida é feita de uma forma diferente. Eu tive a oportunidade de ficar um tempo lá e eu fiz um voluntariado, então também, se eu puder indicar uma coisa, façam voluntariados, pode indicar coisas assim? Pode, super. Eu faço pela Worldpackers, então para quem não conhecer, é uma plataforma que conecta lugares que querem voluntários com os voluntários para você conseguir fazer esses trabalhos. E aí você trabalha com alguma coisa em troca de hospedagem ou alimentação também, né? Enfim, daí eu fiquei numa fazenda lá de yoga e eles plantavam. Você deve ter amado. Nossa, foi sensacional. Era comida vegetariana, yoga, eles faziam vinho e azeite de oliva lá. Então, aprendi muito isso sobre, sabe, uma vida real, assim, no interior da Itália, né, dessa cultura. Então, acho que, sem dúvidas, foi um lugar muito transformador. Viveu na prática tudo que a gente tá falando no podcast, né, Ju? Exato. Mas, Ju, queria muito te agradecer pela presença aqui. Acho que foi muito legal ter muito importante nos dias de hoje a gente estar parando, se conectando, conversando, relembrando dessas pausas também, né? De como ampliar pro macro também é muito importante. Micro, né? Eu que agradeço, de verdade, assim, de ter esse espaço e de falar sobre coisas que
Eu acho tão importante e que às vezes não cabem na correria do dia a dia da gente falar, ou que às vezes as pessoas não estão nem pensando sobre, né? Ou então até isso, né, Ju, nas redes sociais, em um Reels de 1 minuto, ou um story de 15 segundos, não dá pra gente ter essas trocas aqui. Nossa, nem fale. Às vezes a gente fica criando conteúdo e não tem como. Exato, então que legal da gente estar tendo esse momento também, de estar conhecendo melhor todo o trabalho. E, enfim, obrigada mesmo, tá? Obrigada. E eu queria agradecer você que ficou escutando a gente até aqui. E a gente se vê de novo na próxima segunda-feira no nosso almoço em conjunto. Ei, mulher, você já escutou seu corpo hoje? Então vamos que ele tem muito para te falar nessa segunda-feira. Pegue os seus talheres e vamos para mais um almoço em conjunto.